Querido Deus, obrigado por mais um sábado que está se iniciando. E assim, mais uma vez se inicia uma oportunidade de estarmos mais perto de Ti. Pedimos a Ti que o Senhor possa embasar o nosso entendimento, embasar o nosso aprendizado, para que não só nesses momentos a gente esteja aprendendo, esteja adquirindo sabedoria, mas que também, no momento em que a gente olhe para os eventos externos, os eventos internos, no momento em que nós olhamos para o nosso dia a dia, nosso cotidiano, a gente consiga reconhecer a tua face e também o oposto da tua face, Senhor. Que possamos reconhecer o teu caráter no dia de hoje, para que possamos ser produzidos, não somente com aquilo que acreditamos ou com aquilo que guardamos e com aquilo que vivemos e separado, mas em nossas posições ativas perante a sociedade, perante nossos amigos, perante nossos parentes, perante nossos conhecidos, que cada conhecimento do passado e cada dia, cada história passada possa fomentar a nossa luz no dia de hoje, porque quanto mais aprendemos e quanto mais conhecemos de Ti, percebemos o quanto somos falhos, o quanto somos pequenos, mas justamente nessa dependência, estamos aqui rogando pela sua misericórdia, para que assim a sua sabedoria possa integrar um pouco o nosso viver. Aqui em comunidade, pedimos uma bênção especial, para que possamos ter não só momentos de aprendizado, mas momentos felizes em comunhão com esses nossos amigos tão queridos que estão aqui. Pedimos o teu carinho, pedimos também uma bênção das demais horas de sábado que irão se seguir e do estudo de amanhã, e que o Senhor possa estar conosco. Que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui, inicialmente. Se eu consigo deixar um pouco maior. Isso. Bom, o tema já foi colocado no grupo e não é muito mistério que a gente esteja vendo sobre isso, né? Que a gente esteja estudando sobre esses detalhes. E eu creio que um estudo realmente retido aos acontecimentos do passado, aos acontecimentos da República Romana, não tenha sido feito ainda. Só alguns acompanhamentos acerca das leis Júlias de Augusto e da nomeação de Augusto, algumas partes um pouco mais especificadas, mas eu queria fazer realmente um apegado histórico, um apanhado histórico, usando tanto o livro do A.T. Jones, dos Grandes Impérios da Profecia, quanto documentos históricos, algumas teses que eu encontrei, né, de mestrado e doutorado, que falam, que dão um pouco mais de cor para esse estudo, para esses entendimentos. Espero que isso seja nos fortaleça e eu achei muito interessante em conseguir alinhar com muitos acontecimentos pelos quais a gente já passou, vem passando e vai passar, tá? E entendendo um pouco mais dessa perfeição profética que a gente está acostumado a participar no nosso dia a dia, nossa vida dentro do movimento, mas eu acho cada vez mais interessante que a gente compartilhe um pouco mais sobre isso, tá? Antes de iniciarmos, eu separei um trecho de uma tese que todas as referências estão no slide, depois eu compartilho no grupo, tá? Que o Império Romano, ele inaugura um estado de coisas um pouco especial, né? Os impérios da antiguidade, eles sempre existiram de forma, como posso dizer, um conflito constante, seja a Grécia, seja a Babilônia, seja a Pérsia, o estado de coisas de um império é o conflito, né? São as guerras. Mas é interessante que justamente o Império Romano ele se inicia com a paz.
né, chamado de Pax Romana, né, que havia uma ausência de guerras internas, por mais que houvesse a proteção das fronteiras, o período do Império é um período de instabilidade, de estabilidade, no caso. E é justamente essa pedida, essa necessidade por estabilidade que fundamenta a vontade que os cidadãos e os membros políticos da República Romana fizessem essa escolha. E isso é o que eu queria deixar bem claro. O Império foi uma escolha romana, né? Foi uma decisão romana. E isso nos ajuda muito, né, a elucidar muitos dos fatos que a gente encontra hoje. Então, lendo mais propriamente, a Pax Romana significa uma ausência de guerras internas, abrindo espaço para que Roma pudesse ainda mais se expandir e cumprir o seu destino, que era impor a civilização pela paz, poupar os submissos e derrubar os insolentes. Os triunfos vivenciados externamente e internamente abriram espaço para que o povo romano pudesse rejubilar com o novo governo e as vitórias dele provenientes. Então, a gente já está cansado de fazer essas comparações com os Estados Unidos, né, o estado de coisas romano, o estado de coisas dos Estados Unidos, e justamente essa carga, como posso dizer, de tutela mundial, os Estados Unidos têm essa carga de superioridade, de supremacia mundial, e justamente isso estava inerente na população romana, de que finalmente eles poderiam impor a civilização pela paz a todo o mundo bárbaro, né, que era considerado bárbaro na época. Mas, mencionando um pouco sobre a crise final da República, eu coloquei uma data bem importante aqui, que seria 27 a.C., só para elucidar um pouco de que várias datas importantes fazem relação com a linha de Cristo. Tanto 27 quanto o número 46, né, de construção do templo, que a gente já estudou em outros momentos. É, E é muito interessante que cada marco representa um ato importante que eu creio, né? Eu farei várias sugestões durante o estudo, mas que de fato, com um estudo mais ativo, a gente pode concentrar em vários atos que a gente consegue visualizar no dia de hoje, tá? Nos tempos de hoje. No começo, eu queria citar dois textos do livro do Arthur Jones, né, dos Grandes Impérios da Profecia, que infelizmente só está em inglês, mas está disponível no aplicativo que nós usamos, o Espírito de Profecia, de Ellen White. E eu gostaria que alguém pudesse ler essas primeiras citações, por gentileza. João Pedro, você pode deixar em tela cheia? Agora dá para ver as guias do navegador. Tá em tela cheia agora? Tá tudo certo? Tá, mas tá para ver as guias do navegador. Ah, sim. Tava por um momento e depois saiu. Se não tiver como, tudo bem. Então, porque eu tinha aberto. Agora está. Agora está? Tá. Alguém poderia ler, por gentileza? Eu posso ler. Tá. Com exceção da Obrigado. Grã-Bretanha, todas as conquistas permanentes de Roma foram obtidas pelas armas da República, que, embora às vezes vencida em batalha, era sempre vitoriosa na guerra. Mas, à medida que o poder romano aumentava, a virtude romana declinava. E, de todas as formas de governo, a estabilidade da República depende mais da integridade do indivíduo. Continua. Pode continuar, por favor. Nesse meio tempo, Lépido havia sido posto de lado, e agora, apenas 13 anos e meio após o assassinato de César, o Estado, tendo passado novamente pelo mesmo curso opressivo, chegou novamente ao ponto exato em que estava, só que em mãos piores. E Octávius era o chefe de 120 milhões de pessoas e o único senhor do mundo romano. Perfeito. É, Muito obrigado, primeiramente.
Mas eu queria demonstrar, né, com esse texto, primeiramente, que o declínio da civilização, o declínio da sociedade romana acaba por produzir um império. E justamente a virtude, eu achei muito interessante isso, de demonstrar que a virtude da república é demonstrada justamente pelas pessoas que votam na república, né? Pelas pessoas que estão dentro do, como posso dizer, do processo de poder dentro de uma república. E isso representa justamente, isso demonstra a estabilidade de um governo republicano ou não. Nesse texto, acaba citando algumas pessoas que eu vou fazer referência depois, mas eu queria eu queria demonstrar que justamente César, né, que a gente já estudou um pouco do nome dele, né, da referência aos elefantes e referência também a Gaius, aos cinco, né, que a gente tem um estudo mais específico em relação ao Quintus Fábios, demonstrando que o quinto é o sétimo, mas eu queria demonstrar um pouco que essa construção de personagem de César também é reproduzida em Otávio, só que o Otávio saiu de seria um personagem pior, seriam mãos piores para a República. E nisso, justamente, quando o Otávio chega ao poder, ele volta ao estado de coisas em que César estava ao poder, então a gente vê uma repetição, né, uma repetição de duas cabeças, né, de dois poderes, só que dessa forma, de uma forma perpétua, é um caminho que não existe mais volta. E eu queria deixar esse comentário um pouco mais específico sobre isso. Aqui, eu sei que a imagem é um pouquinho ruim, porque eu tirei das imagens do Google, né? Foi o único quadro um pouco mais elucidativo que eu encontrei, mas que demonstra um pouco os cargos, né, dentro da República Romana. Primeiramente, o Senado, né, que é composto por 300 membros, dirige a política externa e interna e controla a atuação dos magistrados e propõe as leis. Por mais que exista esse cargo do Senado, que a gente possa até tentar transparecer um pouco para o Congresso de hoje em dia, né, para os, não posso dizer, né, os senadores, os deputados de hoje em dia, é muito interessante que o poder republicano ele era muito mais especializado na República Romana. E talvez tem muitas coisas aqui que eu entendo como seria uma estratificação das instituições. E nesse estudo, né, espero que a gente tenha tempo para isso, mas eu queria demonstrar como Augusto, como Octavius, vai absorvendo cada um desses poderes pouco a pouco, tá? Então, primeiramente, a gente tem o Senado, havia uma Assembleia Popular que era guiada por um tribuno. Esse tribuno era como se fosse, como posso dizer? Era um deputado da mesma forma, só que esse deputado ele representava só o povo, era um deputado específico, e ele falava pelo povo, e havia um poder de anular as decisões contrárias aos interesses da plebe, tá? A plebe, né, os povos pobres, né, posso dizer, as minorias, eles não tinham poder de voto, eles não eram considerados cidadãos. Isso é importante porque depois, quando a gente vai aqui para a Assembleia Centuriata, aqui na parte de cima, opa, é, demonstra que participavam todos os cidadãos. Quando mostra que participavam todos os cidadãos, a gente acha que seria toda a população, mas não. Os plebeus, eles podiam só eleger o tribuno, e esse tribuno, o único poder que ele tinha de vetar algumas decisões do Senado. E esse era o poder que a população, as minorias, possuíam na época. Mas os cidadãos, eles votavam e escolhiam tanto os censores, que eram responsáveis pela administração dos bons costumes, cuidavam dessas leis morais, faziam arrecadação de impostos e faziam o recenseamento, os pretores, que eram administrando a justiça, mas eu quero também demonstrar que os pretores, por mais que eles tinham essa relação com a justiça, eles só executavam, né, as leis. Então, a gente pode entender que talvez eles fossem oficiais de justiça, posso dizer, policiais, algo do tipo. Mas a justiça, né, vamos pensar, a Suprema Corte atual seria o Senado, tá? O Senado que controlaria a atuação dos magistrados, de fato. Da Assembleia dos Cidadãos, eles fazem uma Assembleia menor, que era a Assembleia Curiata. Essa Assembleia melhor elege os dois cônsules. Os cônsules, né, os cônsules, eles eram representantes, nesse último estágio da República, eles foram as principais figuras, né, do povo romano. Tanto Marco e Sula, que são um pouco mais antigos, tanto Júlio César, como Cícero Pompeu, como Lépido e como Otávio Augusto,
Marco Antônio também, todos eles foram cônsules, demonstrando que justamente, por mais que existisse o poder republicano, o poder real era o poder das armas, e por meio das guerras e por meio das vitórias, eles demonstravam seu poder e eles, como posso dizer, eles aumentavam esse poder. E por mais que os cônsules poderiam usar de forma ditatorial, havia o cargo de ditador. Eles escolhiam uma pessoa específica, provavelmente um cônsul, para um cargo de 6 meses, e esse ditador ele era responsável por organizar a ordem civil das coisas, né? E muitas vezes o Senado também indicava qual seria o ditador. Do outro lado havia a Assembleia das Tribos, que eram as famílias que escolhiam, que tanto supervisionavam os serviços públicos. Aqui é interessante que a palavra edil é muito atribuída aos vereadores hoje em dia, porque eles supervisionavam os serviços públicos. E os edis, na época, eram políticos determinados justamente para isso. E os questores, que eram a gente pode dizer que eram os membros dos tribunais de conta, né? Hoje em dia. Bom, aqui também eu tirei um texto muito interessante da religiosidade romana, né, que é tirado de uma tese de mestrado que eu encontrei de uma universidade mineira, e eu gostaria que alguém participasse novamente para ler e a gente vai fazer algumas considerações. Alguém poderia se habilitar, por gentileza? Eu leio, João. Obrigado, Gabi. Os romanos entendiam a si mesmos como o povo mais devoto do mundo, e para eles, o seu sucesso militar relacionava-se diretamente com a sua piedade para com os deuses e a forma correta pela qual eles lhes prestavam culto. A ideia de uma forma correta de prestar culto aos deuses era muito importante no imaginário romano, havendo uma profunda preocupação com os ritos e a forma correta como esses deveriam ser executados, pois caso isso não ocorresse, a sociedade romana poderia sofrer várias consequências, estando tal ideia muito presente nos últimos anos da República. Por sua importância social, tais ritos deveriam ser praticados observando a regra cultural correta, seguindo estritamente a regra tradicional, para que não houvesse risco de impiedade. Aquele que presidia o sacrifício tinha uma função central no processo, uma vez que ele era espécie de ponto de contato entre o mundo humano e o mundo dividido através da realização cultual. Segundo Linder e Shade, crer na Roma antiga equivalia a ter uma confiança cega no rito. Muito obrigado, Gabi. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre isso, em uma comparação com o que a gente enxerga da política nos Estados Unidos hoje em dia? Em termos gerais, apenas um comentário, não estou perguntando nada muito específico. É só algo que alguém possa ter conseguido perceber por meio dessa citação. Eu acho que é os ritos, né? A cultura americana. Hoje eu vi um comentário sobre isso. E me corrija se eles estiveram errados, essa informação que eles passaram, que a Constituição deles ainda é comparada do século XIX. Talvez eles tragam consigo essa forma ritual de ser. Aí você falou também das armas, né? Hoje eu também vi uma palestra do vice-presidente americano lá na França com Macron, e nas entrelinhas da inteligência artificial, ele colocava a necessidade de que cada um tenha suas armas e a importância de estabelecer essa defesa. Eu acho que há semelhanças muitas, né? Não sei se é isso que você quer falar. Não, sim, com certeza, Alex. Muito obrigado pelo comentário. E era justamente, eu queria demonstrar que é muito interessante que na verdade, essa citação é com base em vários livros, né? Vários estudos de vários pesquisadores que demonstram justamente que a ideia de que, talvez a ideia que hoje exista sobre os Estados Unidos, de que a religiosidade não é tão importante, porque tecnicamente, você olha para os Estados Unidos, um país que é proclamado como o país da liberdade, o país da democracia em si, o país da laicidade. Na realidade, se você olhar nas entrelinhas, se você estudar um pouco a fundo, você entende que a sociedade é muito ritualística.
E a gente pode entender hoje, por exemplo, sobre a questão da votação. A votação não ter sido mecanizada, a votação por meio dos papéis, a gente estudou um pouco isso, das restrições que existem do voto, tanto das datas, das eleições, quanto o processo, o discurso de derrota daquele candidato que perde as eleições. Tudo isso são ritos que seguem uma aparência republicana que muitas vezes esconde a representação, como posso dizer, aspirações muitas vezes imperiais de vários presidentes e hoje em dia mais do que tudo, né? Mais do que tudo. E é interessante que eu queria João, demonstrar aquilo que... Oi? perdão, pode continuar, eu comento depois. Não, não, eu ia fazer só um comentário que eu deixei um pouco mais grifado, essa parte, aquele que presidiu o sacrifício tinha uma função central no processo, é que a gente já está compartilhado no Media Broadcast, eu acho, que justamente eu achei muito interessante isso. Eu vou falar um pouco disso mais tarde, mas os cônsuls, que eram os generais romanos da época, a partir do momento que eles tinham uma vitória emblemática, uma vitória importante, que eles traziam alguma conquista para a República, eles recebiam um triunfo. O que era o triunfo? O triunfo era um título religioso mesmo, que tinha muito mais a ver com a religião do que com a política, de que aquele homem, né, teria feito um trabalho especial para o bem da República. E por isso ele poderia oferecer um sacrifício diretamente a Júpiter. Júpiter era o deus romano equivalente a Zeus na mitologia grega. Tá? Então, ele fazia uma caminhada imperial, vamos dizer assim, no centro de Roma, nas ruas de Roma, e com todo o seu exército, com toda a sua força, e justamente esse andar em meio às suas forças, ele levava o sacrifício até que oferecia no pátio romano, né, no templo romano, e justamente nisso, aquele que presidiu o sacrifício, ele era aclamado de uma forma muito especial. E foi justamente depois de um triunfo que Júlio César foi declamado como divino, né? Júlio César, o divino, que teria esse caráter sacerdotal, vamos dizer assim. E eu fiz uma referência ao Media Broadcast, que justamente uma coisa muito importante que marcou a transição do governo Biden para o governo Trump foi justamente que a conquista tanto da a possível conquista do fim da guerra da Ucrânia, mas principalmente a conquista do Tratado de Paz entre Israel e o Hamas, né, Israel e Gaza, foi atribuída a Trump e não ao Biden. E justamente, vamos pensar, esse triunfo concedido elevou muito mais uma posição que hoje em dia a gente já vê que existem um pouco de críticas, né, justamente pela conduta tributária que a gente vê hoje, mas justamente os Estados Unidos construiu o seu aparato, principalmente presidencial, com base nas vitórias militares que ele obtinha, né? Isso é uma comparação muito importante. Pode falar, Gabi, acabei de me estendendo mais. Perdão. Parte do comentário eu esqueci, mas uma das coisas que eu estava lembrando aqui era essa questão de guerra cultural dentro dos Estados Unidos, né? Onde, durante um certo tempo, a gente falou muito de como como voltar a trazer a religião para dentro, né, da Constituição, para dentro do Estado e tal. Mas hoje se vive uma guerra cultural tão grande dentro dos Estados Unidos que essa ideia religiosa acaba sendo colocada de lado. Não é assim tanto o ponto principal mais dentro dos Estados Unidos, né? Uhum. Quando a gente olha para essa guerra cultural, a gente já vê o povo tendo outro tipo de ideologias que querem ver sendo implementadas, né? É, então, acho assim super importante como no passado havia todo esse contexto religioso, mas que hoje em dia a gente já consegue enxergar de outra forma, né? Uma constituição não tão voltada para a religião, mas uma guerra cultural dentro dos Estados Unidos, é, que não apela tanto para o lado religioso, vamos dizer, né? Uhum. Sim, perfeito. Era esse ponto que eu queria chegar. Que justamente, né, existia um ritual, né, que levava o cônsul até oferecer um sacrifício ao Deus maior. E justamente por que que isso era feito? Que a população era muito apegada à religião, era muito apegada aos ritos, né, às formas. Mas o que estava atrás disso?
atrás de que aquele general, ele demonstrava ser poderoso e demonstrava que tinha um exército poderoso. Então, se houvesse uma crise política, ou houvesse uma necessidade de angariar fundos, angariar tributos, ou angariar poder dentro do Senado, aquele general, aquele cônsul se demonstrava como o mais poderoso candidato. E a gente pode colocar isso hoje em dia, né? A gente vê diversos grupos e com certeza, né, a superstição do povo romano, ele era muito integrado justamente pelos ritos da sociedade. E não que necessariamente a religião fosse o ponto mais importante, mas que justamente por causa dessa procissão de fé, a gente pode dizer assim, isso era elevado a um outro patamar. E por meio da religião, as coisas foram trazidas a uma nova ordem. Eu acho que isso é muito importante, né, salientar. Eu estou vendo os comentários do chat, só vou ler. Somos mais democracia do que eles, são arcaicos ainda, a Alexa comentou. Aham, de fato. E o Gabriel comentou aqui, mas essa entrada triunfal ele era seguido diretamente de alguém carregando o emblema dizendo: Memento mori, lembre-se de terá que morrer. Pelo menos é isso que conta. Exatamente, exatamente. E eu queria deixar mencionar isso mesmo, é que justamente o cônsul, ele tinha esse poder transitório, por isso que ele era eleito anualmente. Mas isso acaba mudando justamente com a chegada de Júlio César e de Augusto, né? E aí, essa que é a parte bem importante que a gente vai citar logo em seguida. Datando a crise. Eu queria fazer só um apegado, né, que existem muitos teóricos que demonstram como que a crise da República realmente começou. A primeira tese é que ela teria começado já em 134 a 73 a.C., por causa do assassinato de Graco, né? Graco teria sido um tribuno da plebe. Lembra o tribuno, né, que era justamente uma assembleia só dos plebeus, só das minorias? E Graco ele foi eleito em 134 a.C. Ele buscou fazer várias revoluções, várias reformas, tanto a ampliação do voto aos plebeus, porque a categoria de cidadão ela era atribuída justamente pela terra que ele possuía. Então, se aquele plebeu adquirisse uma terra, então ele se tornava um cidadão. Então, ele tinha mais poder de voto. Ele conseguiria chegar na Assembleia Constituinte, né? Assembleia Romana. Se não, ele era só um plebeu, ele não tinha terras, ele só morava na cidade de Roma, então ele só votava na tribuna. Então, o Graco tentou gerar uma reforma agrária, né, e expandir esse direito a mais pessoas, né, a mais cidadãos. E ele acabou sendo assassinado porque em um determinado momento em que ele iria fazer um discurso, Marco Otávio, que era um outro tribuno, só que de uma estirpe maior e de uma classe maior, ele foi retirado por alguns simpatizantes de Graco. Isso violava a Lex Sacrata. O que era a Lex Sacrata? A Lex Sacrata era uma lei que justamente impedia que pessoas de uma estirpe, de uma classe menor, pudessem remover, tocar, agredir de certa forma, mas que interferissem na vida de pessoas com classe maior. E justamente por conta disso, os nobres oligarcas responderam assassinando Graco e motins em massa eclodiram na cidade em reação ao assassinato. Então, justamente, a gente vê que na perda desses direitos, né, na elitização da política, a gente começa um processo de crise, né? E é muito interessante essa questão da Lex Sacrata, né, dessa lei sacra, de que as populações, né, os cidadãos de classes superiores, elas tinham uma certa proteção maior, que representa muito dessa... Eu enxerguei muito nisso, nessa questão de se tornar a elite política cada vez mais intocável. Isso a gente pode aplicar tanto nos últimos julgamentos da Suprema Corte, que atribuíram uma liberdade muito grande ao Trump. A gente pode também atribuir, né, eu consegui pensar também em algumas comparações com movimentos de Black Lives Matter no primeiro ano de Trump. Por quê? Porque justamente cria uma diferenciação muito grande de população. E a gente sabe que nessa época de 2020, 2021, as leis eleitorais elas foram progredindo para que menos pessoas tivessem acesso à política. E nesse processo, desse início da crise, que já no primeiro governo Trump, a gente consegue enxergar o caminho que a gente percorre hoje, que a gente presencia hoje. Tem mais um comentário aqui. Establishment, exatamente, essa comparação, né, que justamente esse status quo, né, esse estado de coisas, ele consegue ficar cada mais obsoleto e cada mais
rude, a gente pode dizer assim, a ponto de que a própria república, ela represente uma república somente na face, mas que o acesso à república seja totalmente restrito. Essa é uma das teses. A segunda tese coloca durante o governo de César, né, que a gente pode colocar tanto nos Idos de Março, que é o período, que é um livro, né, uma obra de um poeta romano da época, que estabelece o período de 69 a 44 a.C., como demonstrando esse período de crise, mas que principalmente uma data importante seria 49 a.C., que a travessia de César do Rubicão, né, que é um rio no norte de Roma, que dividia a Gália Cisalpina, né, que é o norte da Itália antes dos Alpes e após os Alpes, e que isso representava? Os cônsules, né, os generais, eles ficavam alocados em províncias. Então, vamos supor, na época de César, haviam 3 generais mais importantes: César, Pompeu e Crasso. Aliás, é muito interessante que a palavra crasso que nós usamos hoje em dia, de erro crasso, é justamente por causa desse general, que ele cometeu um erro de estratégia e pagou com a vida, né? Então, Crasso ficava um pouco mais no Oriente, nessa parte oriental, Pompeu ficava no Ocidente, na parte da Espanha, hoje em dia, de Portugal, né, dos dias de hoje, e César começou a angariar domínios nessa parte norte da Itália, nesse meio, envolvendo tanto uma parte da França, e só que nenhum desses generais eles poderiam atravessar o Rubicão, que seria a fronteira norte da Itália, com tropas. Se ele passasse isso, né, se ele passasse essa fronteira, ele era entendido que ele estava fazendo uma ofensa à República Romana, né? Que ele estava contrariando a República Romana e algum outro general seria contratado, tecnicamente, seria arregimentado pelos senadores e eles teriam que destruir esse general, esse cônsul, porque ele violou, né? Essa norma constitucional. Mas, nesse momento, César passa essa fronteira, o Senado tenta retribuir, mas não consegue, todos eles fogem, e César faz várias reformas constitucionais, ele se torna ditador por 6 meses, aquele período, ele preside as eleições que votam dele novamente como Trump, ou como cônsul, e justamente isso representa que a própria eleição, né, o próprio processo democrático já não representava nada, né? Ele já não representava uma verdade, porque é o próprio ditador que presidia a sua própria eleição, né? Ele foi eleito em si mesmo. E eu queria fazer uma comparação justamente pelo processo democrático das eleições de 2020. Por quê? Porque o que acontece? Depois que é alegado nos casos, né, de Rush Money, que demonstra como Trump interferiu na política, demonstra que justamente ele estava tentando fazer com que a contagem dos votos fosse realizada por ele próprio, pelos seus apoiadores, e que claramente os resultados das eleições fosse ele próprio. Então eu achei muito interessante que esse clichê, esse ponto clichê, é tomado como ponto sem retorno da República. Isso é muito interessante. Por quê? Porque justamente os casos, né, o julgamento de Trump, fundamentado depois, a gente já fez vários estudos sobre isso, a Ancient Terry cita bastante sobre isso, que justamente na tentativa dos democratas de tentarem deter os avanços de Trump, tentando gerar esse julgamento, foram justamente o que formularam o ponto sem retorno, que sacramentou a sua própria eleição. Por quê? Porque nesse momento eles demonstraram, nesse caso, que a República, né, ou a República Americana, a República Estadunidense, era um Estado corrupto que estava indo contra as vontades de um ser divino, né, que César é proclamado divino, né, em Roma a partir de 49 a.C. E é muito interessante essa comparação, tá? Aqui embaixo eu coloquei em asterisco um caso que não é muito dessa época, mas cita sobre o ano 46 a.C. Eu achei bastante interessante ser um ano importante, né? O número 46 ser um número importante. E em 46 a.C. é que Otávio chega à postura política, né? Chega à posição política, a importância que ele iria só aumentar a partir daí. Por quê? A história é contada um pouco aqui, mas Otávio, no ano de 46, 47, na verdade, ele fica doente.
ele já tinha uma relação com Júlio César, ele era filho de uma irmã de Júlio César, ele era sobrinho de Júlio César, mas ele não tinha tanta sobrinho neto, no caso. Ele não tinha tanta preferência do seu tio-avô. Só que ele estava ascendendo na política, ele estava crescendo sua importância política, só que o que ele mais queria era participar de uma guerra com o seu tio-avô para demonstrar o seu valor, né? E aí ele fica doente quando Júlio César está lutando na Ásia, né? E ele não consegue ir para a batalha com o tio. Só que ele melhora de saúde, então na Ásia não. A Ásia, na verdade, era uma das eu creio que seja uma das irmãs dele, uma das responsáveis por ele na época. Mas ele estava lutando uma guerra na Espanha atual, né, Júlio César. E nisso, Otávio tenta ingressar e tenta ir rumo a seu tio, rumo à guerra, para que ele pudesse participar dessa guerra. E é muito interessante que é, então, Ácia, né, consentiu que se juntasse a Júlio César na Espanha, onde planejava lutar com as forças de Pompeu, o último inimigo de César, mas Otávio adoeceu e ficou impossibilitado de viajar. Quando se recuperou, ele velejou à fronte, mas naufragou. E após alcançar a costa com alguns companheiros, cruzou o território hostil no campo de César, impressionando consideravelmente seu tio-avô. E Veleio Paterno, né, registra que, depois desse momento, César permitiu que o jovem compartilhasse sua carruagem, e ao voltar a Roma, César depositou o Novo Testamento com as virgens vestais, nomeando Octaviano como seu primeiro beneficiário. Então, a partir desse momento, depois de um naufrágio, que eu achei bastante interessante dessa história, após um naufrágio, Otávio surge num patamar mais importante, porque César reconhece ele como legítimo herdeiro. Tá? A Alexia comentou que Bolsonaro no Brasil queria que fosse voto impresso, como eu retrocesso, legítima delinquência. É justamente uma força dos ricos, né? Justamente esses políticos, né, que tendem a uma restrição republicana, eles se apegam a coisas muito específicas. Hoje em dia eu estava vendo um vídeo, né, de Milei presenteando o Elon Musk com uma motosserra, né? Então, da mesma forma que Trump usava que ele limparia os pântanos, Bolsonaro usava fraude eleitoral, Milei usando agora a motosserra, né, o corte de orçamento. Sempre existem figuras específicas alinhadas com esses políticos para sacramentar o poder deles, né? Como última hipótese da crise do Império Romano, menciona que seria o fim da crise, pode bem ser como datado a partir do assassinato de Júlio César em 44 a.C. Após ele, Sula teria sido um cônsul anterior que ele reformou novamente todas as reformas que tinham sido colocadas pelo Graco, aquele tribuno. Então ele tira a reforma agrária, tira o direito dos plebeus, e ele, da mesma forma que Júlio César, se esforçam para desmantelar o governo da República. Ou, alternativamente, quando Otaviano tomou, e aí outra tese, seria quando Otaviano tomou o nome de Augusto e fundou o Império Romano em 27 a.C., outra data, outro ano importante, em comparação à linha de Cristo. O fim pode ser datado antes, na época da... outra hipótese, que o fim pode ser datado nas épocas de 49 a.C. Mas eu queria só colocar que existem várias teorias, mas que demonstram uma certa história e um certo progresso que muitas vezes é plenamente demonstrado sem retorno. A gente pode visualizar hoje, gente. Aqui, mais uma vez, eu peguei algumas citações do... Opa. Algumas citações do Espírito de Profecia, mais uma vez, e gostaria que alguém lesse novamente, por gentileza. Alguém se habilita? Os assuntos haviam chegado àquele ponto no Estado romano em que um César era inevitável. E embora para evitá-lo eles tivessem matado o maior romano que já existiu, e a realidade foi apenas acelerada pelos próprios meios que eles empregaram para evitá-lo. Eles mesmos perceberam isso, exatamente a situação. Desculpa. Eles mesmos perceberam isso assim que acordaram do sonho em que haviam cometido
o ato desesperado. Cícero definiu exatamente a situação e deu um esboço perfeito de toda a história da época, quando, logo após o assassinato de César, exclamou amargamente: Matamos o rei, mas o reino ainda está conosco. Tiramos o tirano, mas a tirania sobrevive. Essa tirania sobreviveu no peito de cada homem em Roma. Com a morte de César, as rédeas do governo caíram nas mãos de Marco Antônio, o único cônsul sobrevivente. Lépido, o general de cavalaria de César, estava do lado de fora das muralhas com uma legião de tropas prestes a partir para a Espanha. Ele tomou posse do campo de Marte e enviou a Antônio garantias de apoio. Ao cair da noite, com um grupo de tropas, entrou na cidade e acampou no fórum. Ele e Antônio chegaram imediatamente a um acordo mútuo. Antônio, como cônsul, concordou a garantir a Lépido o cargo de Pontifex Maximus, que ficou vago com o assassinato de César. E a aliança foi completada com a filha de Antônio sendo dada em casamento ao filho de Lépido. Antônio garantiu o testamento de César e todos os seus documentos particulares, além de... A última frase eu não consigo ler. A última linha. Não, só um segundo que eu não estou conseguindo tirar aqui também. A última frase seria que Antônio garantiu o testamento de César e todos os seus documentos particulares, além de uma grande soma de dinheiro. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Eu queria demonstrar isso tanto por demonstrar esse ponto sem retorno, que justamente o assassinato de César, né, a tentativa de morte de César, que a gente pode fazer uma comparação aos casos de Trump, né, o julgamento de Trump, justamente essa tentativa de morte política, vamos dizer assim, né, impossibilidade de uma nova eleição, foi justamente o que garantiu a volta de uma época que talvez teria sido passada com a morte de César. E aí, esse outro ponto que eu queria dizer é que se a gente for colocar uma transição de poder, a gente poderia facilmente colocar César, Júlio César, depois Marco Antônio, e após isso, Otávio Augusto. E é interessante que, mais uma vez, igual na história estadunidense, né, igual na história que nós enxergamos hoje dos Estados Unidos, existe um hiato, né, um período de, tecnicamente, volta ao estilo republicano entre duas ditaduras e dois governos unidos de forma religiosa e política. E é muito interessante que justamente a historiografia demonstra que, durante o governo de Antônio, os dois cargos ficavam bastante divididos. Antônio como cônsul, né, o líder político-militar da nação, o líder executivo, e Lepto como cargo de pontífice máximos. Hoje em dia o Papa é chamado, né, do máximo pontífice. E na época, o pontífice máximos era o chefe dos sacerdotes, era o chefe da casa sacerdotal, e ele que organizava os ritos e a religião. Então, nesse estado, durante Antônio, havia a diferença, né? Havia ainda separação entre igreja e Estado. A gente percebe isso. Só que isso não existia, né? Porque demonstra que o cargo de Pontífice Máximos ficou vago com a cidade de César, porque César havia unido o cargo de cônsul com o cargo de Pontífice Máximos. Então a gente vê uma união de igreja e Estado, a gente vê um hiato, uma separação, um período sem essa união, e depois isso vai voltar, como a gente vai abordar nos próximos slides, que isso volta com o Otaviano, né? A união desses dois cargos. E é interessante também que esse ponto é demonstrado com um casamento, firmado com um casamento, demonstrando mais uma vez a questão da consumação, né? Esse momento importante de consumação de poder. Aqui eu trouxe um slide um pouco mais perdido, mas eu queria demonstrar a construção de Otávio Augusto. Por quê? Porque Otávio Augusto, de acordo com a lenda de Enéas, né, Enéas teria sido um militar muito importante que sobreviveu à Guerra de Troia, né, aquela antiga Guerra de Troia entre troianos e gregos, e justamente esse Enéas que acabou fundando Roma em anos após, em séculos após, na verdade. Mas o que eu queria trazer isso é que Enéas tinha um filho, esse filho é chamado Iulo. E Iulo é a origem do nome Júlio. Então, existe Iulo, Júlio César e Otávio Augusto. E por que essa transformação? Porque justamente o nome dele é tomado
o cargo dele, o poder que ele chegou é justamente por ele ser um romano autêntico, um romano tradicional. E a gente pode enxergar hoje em dia nas políticas de imigração, né? Contra a imigração hoje em dia, né? A valorização de estadunidenses originais, né? Americanos originais, né? E eu coloquei isso por quê? Porque Otávio Augusto era chamado de Gaius Otavianus Turino. Gaius justamente como Caio, né, com a mesma significância do nome de ser o quinto, né, de ser Caio, ser quinto, né, o quinto filho, né, mas Otavianos por ser da família Otávia, né, que depois eu vou desmembrar um pouco isso, e Turino. Eu achei bastante isso interessante, porque Turino faz referência a uma cidade dentro do Golfo de Tarento, e foi uma das cidades importantes das guerras pírricas, né? E justamente essa referência a que o pai de Otávio teria ganho uma batalha em Turino. E justamente por ter ganho essa batalha, isso é acrescentado no sobrenome dele, e ele colocou esse nome em homenagem, e o Otaviano recebeu esse nome em homenagem ao pai. Quando Júlio César morre, né, em 44 a.C., Otaviano coloca o nome Júlio, né, Júlio César dentro do nome, trazendo esse aspecto religioso, esse aspecto natural do romano original. Então, o nome dele se torna Gaius Júlio César Otavianus Augustus. Isso a partir de uma nomenclatura do Senado, a partir de 27. Na verdade, eu coloquei errado aqui. Augustus não existe nesse ano ainda, né? Que eu acabei copiando daqui. Mas é só Gaio, Júlio César, Octavianos. Depois, Gaio, Júlio César, Dive Filhos, que é a construção desse aspecto religioso. Depois, Imperator. A palavra imperador, na verdade, é interessante falar que Otávio Augusto nunca foi chamado de imperador, né? Na verdade, ele nunca foi o imperador, porque Imperator era um título que os soldados davam ao seu general, depois de uma vitória, depois de uma campanha de renome, o soldado chamava ele de imperator, né? O poder de mando, de autoridade. Mas em 27 a.C., finalmente ele recebe o nome de Augustus, que é denominado exaltado, sublime, e o nome dele se torna Imperator César de Filhos Augustus. E aí César se torna propriamente um cargo, um título a partir de Otaviano. Tá? A família Otávia, né, Otaviano, vem de uma família de equestres. Equestres eles não eram nem patrícios, que seriam elite, mas também eles não eram plebeus. Eles eram de famílias tradicionais, mas que cuidavam de cavalos, então eles não tinham tanto renome. Eles tinham um poder acessório em Roma. Mas é muito interessante também que eles vêm de uma cidade chamada Velastari, né? Velestari, que é uma palavra italiana para veludo, né? Para vermelho, para velho, né? E é interessante essa significância do nome, né? Essa palavra de o vermelho, essa ideia que demonstra uma família tradicional, uma família que, por mais que ela não tivesse renome, ela alcançou o seu poder. E essas são as origens do nome, principalmente. Acho que existem mais comentários. Isso. A Gabi falou justamente o ponto que eu queria fazer, que me lembra o naufrágio do decreto dominical e Trump voltando mais forte. E é justamente isso, como essas imagens elas se enquadram perfeitamente na vida de Otaviano, o que é muito interessante. Depois desse período, né? Depois do período que Otaviano se torna realmente herdeiro de Júlio César em 44 a.C., de 44 a.C. até 31 a.C. é considerado o período do segundo triunvirato. O primeiro triunvirato, formado por Pompeu, César, Júlio César e Crasso, ele não era oficial. Ele só era considerado porque eram os únicos cônsules que tinham poder, então eles consideravam que eles governavam Roma em três. Só que o segundo triunvirato, ele é oficial. O Senado proclama esse triunvirato, que era formado justamente por Otávio, por Marco Antônio e por Lepto, tá? Lepto ficava justamente no norte da África, nessa parte, mais ou menos. Otaviano ficava na Europa e Marco Antônio no Oriente, na parte da Judéia, na parte da Turquia e principalmente no Egito, tá?
Só que isso acaba em 31 a.C. Por quê? Porque Lepto já é, vamos dizer assim, já é comparsa de Otaviano, ele já entra dentro da dinâmica do poder de Otaviano, mas Marco Antônio permanece em conflito durante todo o triunvirato, todo esse segundo triunvirato. Até que em 31 a.C., na Batalha de Ácio, né, que é Atium, demonstra ato, ação, né, retorna a Roma em posição de governada inteira sobre um principado não oficial, mesmo sendo cônsul juntamente com Agripa. Agripa é um nome interessante, né, demonstrando justamente o início do que a gente estuda em Atos 27, sobre o julgamento de Paulo. Eu achei interessante que é justamente Agripa, e esse nome Agripa, que depois é levado para os reis e para a elite que governaria a Judéia na época. Mas essa batalha do Ácio, o que acontece? Cleópatra vivia com Marco Antônio, Cleópatra era governante do Egito, eles tinham uma relação amorosa, eles viajam para a Grécia, para uma viagem temporária, e Otaviano consegue cercar eles na Grécia. Quando eles vão tentar escapar, Otaviano quase fica à beira da morte se não fosse a frota de Cleópatra, que consegue dar o contorno, né, entrar no flanco da frota de Otaviano, e eles conseguem escapar. Só que nisso, quase todas as fragatas, né, quase todos os navios deles são destruídos. Então eles já voltam para o Egito derrotado. Então, por mais que a frota de Otaviano vá ao Egito, gere a pressão que acaba com Marco Antônio cometendo suicídio, depois Cleópatra, a partir da Batalha do Ácio, em 31 a.C., isso já é destruído, já se acaba, né? A gente não entende que existe um triunvirato mais. Mas quando ele volta para Roma, ele surge como um principado, né? Como um príncipe. Eu não sei se eu coloquei nos slides. Não. Principado. Por que é considerado principado? Porque Otaviano quando ele volta para Roma, né, e principalmente em 27 de Cristo, ele é considerado como o primeiro cidadão. Princeps, né? A palavra príncipe é tornada como primeiro cidadão, o cidadão mais valoroso, o cidadão que aparece antes nas votações, como é o primeiro nome. E isso é muito interessante, né? Demonstrando que a República continua com os seus ritos, continua com os seus cargos, mas dentro de uma dinâmica totalmente não republicana. E de onde vinha esse poder de Otaviano? E aí eu queria permitir o comentário novamente. Por quê? Porque a soma de seu poder deriva, primeiro, de todos os vários poderes de cargos delegados a ele pelo Senado e pelo povo. Segundo, de sua imensa fortuna particular. E terceiro, de numerosas relações de clientela estabelecidas com indivíduos e grupos por todo o império. Então, a gente tem uma certa trindade aqui, um tríplice poder. Alguém gostaria de fazer um comentário acerca disso, ou, desse tema? Por favor, pode fazer um comentário de quais são as percepções, qual é a impressão que vocês têm disso, né, dessa imagem. Eu acho que é o que o Trump passa, né? E como eu não lembro o nome do vice-presidente dele lá na França, ele passava essa imagem, ele citava até o Vale, como ele fosse pertencente ao Vale do Silício. Acho que ele estudou por lá também, com aqueles empresários Uhum. atuais. E ele passa, Sim. assim, uma arrogância de poder, sabe, na fala, e todos Uhum. aplaudiam, assim, sabe? E ele impondo a inteligência artificial e falando da necessidade das armas com tanta certeza, né? Então, Uhum. é muito semelhante, né? Eu vejo, além do Trump, toda a retórica dele, muito semelhante. Eu vejo isso. Isso. Não sei. Não é, justamente, eu queria demonstrar isso, que é uma união tanto de cargos delegados a ele pelo Senado e pelo povo, então a gente vê uma demonstração tanto de que o Partido Republicano surge um expurgo do Partido Republicano, em que só os apoiadores de Trump, né, os apoiadores do trumpismo permanecem. Existe o apoio de cargos da Suprema Corte, porque a maioria hoje em dia é conservadora. Existe a maioria de ambas as casas legislativas, demonstrando que há a concentração de todos os cargos delegados, a imensa fortuna particular, tanto do próprio Trump, que sempre foi um milionário, né? Sempre foi uma pessoa que exaltou essa questão do dinheiro,
quanto das Big Techs, né, as grandes empresas que estão por trás do governo Trump hoje em dia, e as numerosas relações de clientela estabelecidas com indivíduos e grupos por todo o império. Isso que é o mais interessante. Isso me dá muito a ideia das zonas de influência. Por quê? Porque hoje em dia a gente está passando por um momento muito interessante que o dólar vem caindo, né? Vem caindo semana a semana. Hoje teve uma leve subida, mas você não vê nenhuma. Afora os países que já são claramente opostos ao trumpismo, né? A gente vê algumas represálias, tanto do México quanto do Canadá, alguns outros, mas a grande maioria dos países dependentes aos Estados Unidos, mesmo que houve um aumento absurdo da carga tributária, você não vê qualquer represália, porque existe uma relação de clientela, uma relação de dependência. A gente vê pelo caso da Argentina, né? Esse aumento de 15% do imposto sobre o aço, né, sobre as folhas metálicas, ela prejudica principalmente a Argentina. E mesmo assim, hoje tem um evento gigante em que o Milei acaba presenteando o Elon Musk com a serra elétrica, toda aquela imagem. Então demonstra que mesmo não posso dizer, mesmo pisando no calo dos países, esses países têm uma relação tão inata, né, tão particular com o governo estadunidense, que eles não têm qualquer reação, né? Isso é totalmente diferente do que a gente entende como uma república, né? E é muito interessante que, por mais que houvesse esses três poderes, entretanto, o poder de Augusto estava baseado no exercício de um predominante poder militar, e a sanção final de sua autoridade era a força, apesar deste fato estar disfarçado. O Senado propôs a Otaviano, o vitorioso das guerras civis, que mais uma vez assumisse o comando das províncias. A proposta do Senado foi a ratificação dos poderes extraconstitucionais de Otaviano, e através do Senado foi capaz de manter a aparência de uma Constituição ainda funcional. Só que nesse momento, ainda afora a determinação de que ele seria Augusto, ele é elevado ao cargo de procônsul, que era o governador das províncias. E por que é isso importante? Governando a província, você tem o governo dos exércitos. Então, nesse momento, Otaviano já chega a 18 legiões, 18, 17 legiões, contra 5 ou 6 do Senado. Desculpe. Então, mesmo se o Senado buscasse a efetivação das instituições republicanas, ele não teria qualquer efetividade de conseguir. E aqui, né, como uma sugestão, eu gostaria de colocar que o momento em que a gente vive da política estadunidense está justamente nessa fase. Por quê? Porque essa união já acontece, porém esse exercício predominante de poder militar, ele está começando a ser delineado pelo que a gente presenciou nessa semana, sobre o caso da Ucrânia, de que Trump claramente faz um ultimato ao presidente Zelensky de que se ele não resolver a guerra, né, ele vai ser, eu não lembro a palavra usada, mas ele vai ser espremido, né, ele vai ser destruído no próprio país, né, que é uma clara ameaça militar. Tá? Estou vendo vários comentários aqui, se alguém quiser falar também, fiquem à vontade, por favor. Um comentário sobre o nome do vice-presidente, né, que é o J.D. Vance. E o Gabriel comentou, com respeito à política externa, o lema oficial do governo atual é paz através da força. Resolver significa ceder 50% dos minerais aos Estados Unidos. Exatamente. E caso não aconteça isso, né, a paz terá que ser implementada. E não importa qual seja o meio para essa paz, né? Em uma clara turbação, né, uma clara destruição da ordem constitucional, da ordem das Nações Unidas, se a gente pensar da ordem multipolar que existia no mundo até a última década, né, se a gente for pensar nisso. A gente comentou um pouco disso, o ano 16 de janeiro de 27 de Cristo é uma data importante, porque foi o primeiro pacto que a República e o Senado fez com Augusto. E o Senado concedeu-lhe os novos títulos de Augusto e Príncipe. Augusto, da palavra latina auguri, que seria aumentar,
pode ser traduzido como mais ilustre, e era mais um título de autoridade religiosa que política. De acordo com as crenças religiosas romanas, o título simbolizava uma marca de autoridade sobre a humanidade, e, na verdade, a natureza, que ia além de qualquer definição constitucional de seu estatuto. Após os métodos rigorosos empregados para consolidar seu controle, a mudança de nome serviria para demarcar seu reinado benigno como Augusto, de seu reinado de terror como Otaviano. O que eu tinha comentado antes. Príncipe vem da palavra latina primum capto, que é a primeira cabeça. É interessante essa imagem da cabeça também, que a gente sempre coloca, né? O rei, reino, as cabeças, né? Que a gente vê os 7 reis. Originalmente significando mais antigo, mais eminente senador, cujo nome aparecia primeiro na lista senatorial. Outro ponto é que anos depois, em 24, 23 a.C., até 21 mais ou menos, existe o segundo pacto constitucional. O primeiro pacto constitucional foi a declaração de Augusto como o Augustus, né? E essa acumulação do cargo de cônsul e procônsul, né? Que ele consegue ter o poder militar das províncias, das zonas de influência. Só que nesse caso é muito interessante que havia o caso Marco Primo. E que era esse caso? No final de 24 a.C., começo de 23 a.C., foram levantadas acusações contra o Marco Primo, o antigo procônsul da Macedônia, de travar, sem aprovação prévia do Senado, uma guerra contra o reino Odrísio, da Trácia, né, que era hoje em dia é o Nordeste turco, né, aquela região, cujo rei era um aliado romano. Ele foi defendido por Murena, que disse no julgamento que seu cliente havia recebido instruções específicas do príncipe, ordenando-o atacar o estado cliente. E mais tarde, o primo testemunhou que as ordens tinham vindo do recentemente falecido Marcelo. O que isso quer dizer? Otávio Augusto, né, nessa época, como procônsul, ele tinha a obrigação de zelar com as províncias romanas, mas ao mesmo tempo ele estaria respeitando o Senado. Se isso fosse verdade, né, se o príncipe tivesse ordenado uma guerra contra um aliado da República, então ele teria violado. E muitos historiadores falam que realmente foi isso que aconteceu. Mas assim, ele teria violado o primeiro pacto. Por quê? Porque os territórios foram divididos, os territórios do Senado, os territórios de Otaviano. Então, em violando esse primeiro pacto, então isso acabaria com a aparência republicana que o governo teria. E o Senado ficou com muito medo disso. Tanto é que os documentos históricos da época mencionam que Otaviano até foi presencialmente no julgamento, né? E aí Murena, que era o advogado do Marco Primo, que seria o governador, que seria o governador do reino o procônsul da Macedônia, que era um governador senatorial, Murena questiona Otaviano, né? Por que você veio participar se você não foi chamado para esse julgamento? E ele fala que ele veio em prol do interesse público. E aí, no fim, o caso é resolvido que eles apontam que Marcelo seria o culpado. Marcelo era sobrinho de Otaviano. Então, Marcelo já tinha falecido, então eles colocam a culpa nele. E para que não houvesse uma guerra, justamente por simpatizantes mais da ordem senatorial do que a ordem de Augusto, surge o segundo pacto constitucional. E nesse segundo pacto, que é a formalização final do poder de Otávio Augusto. Por quê? Foi definido em parte para mitigar a confusão e formalizar a autoridade legal de Augusto para intervir em províncias senatoriais. Ou seja, vamos fazer um novo pacto, porque senão, se o Otaviano realmente for comprovado que ele atacou no estado senatorial, isso acabaria com a República, a gente pode entrar em guerra de novo, então é melhor que a gente conceda todo o poder, a gente permite que Augusto possa intervir em províncias senatoriais, então a gente pode permitir, vamos pensar em províncias, né, em zonas de influência próprias senatoriais, então a gente pode entender isso como estados amigos, tudo isso para impedir que volte uma guerra civil. Então, o Senado atribuiu a Augusto uma forma de império proconsular, um poder que se aplicava por todo o império, não somente sobre as suas províncias. Mais que isso, o Senado aumentou o poder proconsular de Augusto para um poder sobre todos os procônsules. E nesse momento não existe mais outro poder que Augusto não assimilaria. Então, Augusto permaneceu em Roma durante o processo de renovação e
forneceu aos veteranos generosas doações para ganhar seu apoio. Isso é uma forma de apoio militar também. E é o que é mais interessante. Aqui, nesse segundo pacto constitucional, a gente já vê que a ordem... Opa! Nesse segundo pacto constitucional, a gente vê que o poder político é totalmente consumado e a república totalmente terminada. Isso entra um pouco no comentário que a Gabi fez no começo, de que essa aparência religiosa, realmente, ela não é mais aparente hoje em dia, ela não é o carro-chefe. Muitas das questões econômicas, as questões da paz, das guerras travadas, as questões da terra, da reforma agrária, né, dessa política de imigração, isso existia muito durante o Império Romano, tanto é que várias rebeliões de escravos aconteciam na época. E tudo isso era o cerne das questões, né? Então, a partir do segundo pacto, a República já não mais existia, né? Esse é o ponto final da República. A República não tinha mais expressão de existir, porque em Augusto eram acumulados todos os cargos políticos da época. Mas é interessante que em 12 a.C., né? Em 6 de março, Augusto finalmente recebe o título de Pontifex Maximus, que era o máximo pontífice, que aí finalmente a figura entre religião e Estado, entre igreja e Estado é finalmente unida. Então o título concedia-lhe poder para empregar algumas reformas e mudanças no âmbito religioso de Roma. E houveram mudanças no tempo e espaço. Isso é muito interessante. Qual a primeira coisa que Augusto muda? O tempo e o espaço, né? Uma referência direta a Daniel, Apocalipse, né? As referências do O Arbítrio do Pequeno Chifre. E, ou seja, reformulações no calendário juliano e a reforma de vários temas. O reinado de Augusto também levantou uma bandeira de retorno aos valores tradicionais romanos. E, e aqui eu fiz um apanhado sobre o que significa essa escultura, né? Dessa imagem feita de Augusto na época. E é muito interessante que a cabeça, né, a capita velada, era devido à função de pontífice máximo do imperador. E o braço direito, que na verdade foi arrancado, né, a gente não tem isso hoje em dia, esse monumento hoje em dia, ele provavelmente tinha uma pátera na mão, que era um prato ritual para o derramamento de vinho durante um sacrifício. Mais uma vez, isso é muito interessante, porque menciona tanto esse poder, essa união entre igreja e Estado, a mudança no tempo e do espaço, e justamente ele carregava um prato religioso responsável pelo derramamento de vinho, né? Uma perfeita alusão ao livro de Apocalipse, né? Mais uma vez, tem alguns comentários, eu vou ler. A Carla mencionou que Trump falou que iria perseguir o nosso destino manifesto até as estrelas. Essa ideia de teoria do destino manifesto, nação escolhida por Deus, ainda está sendo reforçado, o que faz pensar no cunho religioso por trás de seus interesses também, né, como algo muito importante. Isso é muito importante, Carla. A Alex até perguntou para a Carla a ideia do dispensacionalismo também. Isso é bastante interessante, que entra um pouco no comentário da Gabi também. A sociedade americana ela passou por dois momentos em que essa ideia de dispensacionalismo do americano natural, a gente pode dizer assim, né? Só deixa eu ver a palavra usada pela Cade, o destino manifesto, né? Ela foi usada em dois momentos. Primeiramente, na fase final do século XIX, em que justamente a teoria era do destino manifesto, ou seja, que o estadunidense ele tinha que não só governar a costa leste, mas a oeste também. Então, todas as campanhas de destruição das tribos indígenas, da marcha para o oeste, foi baseado nessa teoria de destino manifesto, que foi a mesma teoria usada pelos europeus para invadirem a África, né? E o imperialismo sobre a África no começo do século XX, tá? E depois disso, no século XX, mais ou menos, século 30, surge uma outra teoria que, na verdade, era a mesma coisa. A teoria do American Way of Life. Por quê? O que era o estilo americano? Vamos dar um exemplo dos carros Volkswagen, dos carros Ford, na verdade, Volkswagen alemão. Os carros Ford, eles tinham um aspecto diferente um pouco dos carros europeus. Por quê? Porque eles eram mais durões, mas eles tinham um desempenho melhor.
Só que os Estados Unidos ele vendia muito mais barato porque ele conseguiu fazer um processo de produção por escala, então a indústria, né? Ela era muito mais rápida, então isso barateava o valor. Só que para isso, para levar esse consumo, a gente pode colocar. É que o McDonald's surge um pouco depois, mas vamos pensar: o McDonald's, então essa questão de fast food, essa questão de carros específicos, roupas específicas, ela foi uma propaganda, né, para que todo mundo e as outras nações que conhecessem os Estados Unidos, elas quisessem se tornar também estadunidenses. E por isso eles vendiam isso. Então, assim, se eu for colocar essa questão de dispensacionalismo, né, desse estabelecimento religioso, eu posso colocar nisso também, que os costumes de um povo, né, a cultura, a gente estuda muito sobre isso, a cultura deveria ser propagada para todos os territórios, né? Isso é muito intrínseco à nacionalidade estadunidense. Então, por mais que vivessem em momentos mais republicanos, momentos de uma ordem democrática, momentos antes do naufrágio, essa carga cultural já existia na civilização estadunidense. Olhando um pouco os comentários aqui mais uma vez, a Carla menciona que o termo não é novo e trata de uma ideologia bastante prevalecente nos Estados Unidos, século XIX, que defendia a crença de que os cidadãos norte-americanos tinham direito moral, missão divina, de expandir seus territórios da costa atlântica para o Pacífico. Justamente isso eu acabei mencionando. Desculpa, Carla, acho que eu te atravessei, mas era justamente isso. Aliás, Carla, quer fazer mais algum comentário? Aprofundar mais um pouco o que você tinha mencionado no chat? Boa noite, Pedro, João Pedro. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. É que que você estava falando, né, da parte religiosa, eu fiquei pensando nisso, porque eu tenho a impressão que essa coisa de tornar a América grande novamente vem dessa ideia, né, de que eles têm uma missão divina, que a América é a maior nação do mundo. Até a própria Câmara, quando ela falou um momento, ela falou sobre a maior nação. Essa coisa de ser a maior, e que a gente às vezes está tão acostumado a ouvir, né? Para a gente já virou comum, mas isso tem uma ideologia por trás, essa ideologia calvinista, né? Religiosa mesmo, de que eles têm essa missão, que foram predestinados por Deus para fazer essa diferença no mundo. E o dispensacionalismo ali, eu fiquei pensando em relação a Israel, né? Porque tem essa coisa, né, de aquela ideia de a segunda vinda de Cristo, essa ideia dispensacionalista, né, que tem que reunir o povo de Israel, e aí, de alguma maneira, eles vão crer em Jesus, eu não sei como, e ali Jesus vai voltar novamente, mas eles precisam de estar lá, e quem vai fazer esse trabalho por eles é justamente os religiosos, né, os evangélicos, e no meio neopentecostal se fala nisso. Então eu entendo também que o Trump, né, e ele é tão bem aceito, e esses da extrema-direita, porque eles são fundamentalistas religiosos e têm essa base dispensacionalista também, sabe? Uhum. Não sei se eu estou Sim, errada, perfeito, tá? Carla. Posso estar enganada. Não, não, mas é um comentário perfeito, realmente. Eu acho interessante também, voltando para a parte que a Gabi falou, é justamente isso, que hoje em dia as políticas, elas não são aparentemente religiosas, mas existe uma transformação de coisas que acaba usando esses embasamentos. Mas hoje, a política do Trump, na verdade, é paz, redução de preços, né? E redução de E principalmente o avanço da maior nação do mundo, né? O avanço industrial, o avanço da inteligência artificial, né? É muito disso, né? Então, poder econômico, melhora de vida e a... Esqueci o que eu tinha falado agora. Poder econômico, melhora de vida e a paz, né? Paz, melhora de vida e poder econômico. São essa tríade, né, do governo trumpista. Eu já passei um pouco do horário, eu só queria encerrar demonstrando um pouco de quais foram as leis Júlias, né, que a Ciaterra mencionou um pouco. Uma das primeiras foi em 18 a.C., que houve a penalização do suborno na aquisição de cargos públicos. Depois a de Maritantes Odinibus, que ela limitou também os casamentos entre classes sociais diferentes.
Alex Julia de Adulteris Coercendis, que punia, né, gerava castigos físicos às pessoas que cometiam adultério. E é muito interessante que o historiador acrescenta que a censura de Augusto era mais rigorosa com seus próprios parentes do que a lei realmente exigia. A Lei Julia de Vicesima Hereditatum, que instituiu um imposto sobre a herança, então instituiu um imposto de 5% sobre heranças testamentárias, isentando parentes próximos, mas os parentes mais distantes recebiam esse imposto. A Lex Papia Pope, que é geralmente vista como parte integrante das leis julianas de Augusto, que também promovia explicitamente a prole dentro do casamento legal, discriminando também o celibato. Olha que interessante, né? A gente estudou bastante sobre isso na época nos Estados Unidos atual, que era façam filhos, né? Essa política de fazer filhos, de ter uma família grande, né? E por último, isso foi 9 depois de Cristo, e por último a Lei Julia Peculatus sobre o desvio de bens públicos e o sacrilégio para julgamento por uma questão. Eu não pude me aprofundar muito, senão a gente ficaria por várias horas aqui, mas assim, todos esses crimes que se tornaram crimes foram cometidos por Augusto antes. Todas. Suborno das tropas, casamento diferentes, ele rejeitou 2 esposas até se casar com quem ele bem queria. O adultério também é mencionado porque demonstra que ele tinha afeições com outras esposas antes de realmente fazer o divórcio. Essas heranças testamentárias eram isentas só de parentes próximos. Ele não era um parente tão próximo de Júlio César, mas ele recebeu a herança. Esse direito à prole, né? Isso já não é muito mencionado, que ele teve praticamente 3 filhos, 2 acabam falecendo, então talvez não enquadraria tanto. E o desvio de bens públicos, a primeira fortuna de Augusto é justamente por um desvio de bens públicos. Ele ataca uma base, né? Os generais dele, na verdade, roubam uma base que era de direito público e ia financiar algumas campanhas no Oriente, e ele toma esse dinheiro para ele, e a partir dele se torna o cidadão mais rico de Roma. Tá? Então, demonstrando um pouco da hipocrisia, né? Desse discurso ambíguo, desse discurso malfadado, a gente pode dizer. Então, eu queria fazer uma pegada um pouco dessa história final de Roma. Existem alguns acontecimentos depois, a partir da entrada de Tibério, né? Que foi o imperador da época de Jesus, que era filho, né? Ele era, na verdade, ele era filho por consideração, né? De Augusto. Mas muitas coisas acontecem, mas eu queria fazer um trâmite interessante até que leis religiosas de fato são implementadas, em que a gente pode entender muito bem como a partir depois uma elevação muito maior, né, do decreto dominical, não nessa primeira fase, mas muito provavelmente seria a fase final do decreto dominical. E eu queria só encerrar fazendo um comentário sobre um artigo, né? Esse artigo ele é da Times, tá? Foi feito por Adam Liptak. Adam Liptak, ele é um informante da Suprema Corte americana. Ele é um correspondente que torna as decisões mais fáceis. É bem interessante o trabalho dele. E o título é Ações de Trump que tem uma crise constitucional, dizem os estudiosos. E o comentário que eu queria deixar como final é justamente que não existe uma definição universalmente aceita de uma crise constitucional, mas os estudiosos do direito concordam sobre algumas de suas características. Geralmente é o produto do desejo presidencial de leis, do desafio presidencial de leis e decisões judiciais. Não é binário, é uma inclinação, não interruptor, ou seja, não é de uma hora para outra, mas é uma inclinação, podendo ser cumulativo, e uma vez que se começa, pode ficar muito pior. Que é o que a gente vê semana após semana nos dias de hoje. Bom, eu vou deixar aberto para mais um comentário agora. Se alguém gostar de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade e a gente já encerra logo em seguida. João Pedro, eu vou fazer um comentário rapidinho, que, Claro. na verdade, assim, esse estudo foi muito bom, porque já meio que dá um embalo para o estudo de amanhã, e o comentário que eu quero fazer, eu coloquei, na verdade, para o estudo amanhã, mas que me fez lembrar o seguinte, essa transição da América, quando, por exemplo, você está falando
Pontifex Maximus, já me surgiu aquela imagem da besta e do dragão. No sentido que a gente tinha o Máximos associado, assim, talvez ao papado, né? Mas na fase, e referente também ao lado religioso, mais voltada à igreja, né? Essa união de igreja e Estado. Mas quando a gente vê essa transição para essa nova América, vamos dizer, representada pelo Trump, a gente já consegue ver, fazer uma comparação e contraste com esse Pontifex Maximus com o Trump. Seria para mim como a América antiga, os Estados Unidos antigo, representado por igreja e Estado, mais voltado ao papado, essa imagem da besta, e hoje essa imagem da besta sendo representada pelo Trump num outro formato, dentro de uma guerra cultural nos Estados Unidos que coloca um pouco esse lado religioso, né? Não que não haja um envolvimento ali, mas que não está diretamente associado. Então, só queria deixar assim como uma comparação e o contraste de uns Estados Unidos numa forma antiga e agora com essa nova formatação, vamos dizer assim, como Trump sendo essa nova imagem da besta, sabe? Uhum. Não, perfeito, Gabi. Não, é incrível o comentário. E é justamente isso, porque a ideia, o título, né, de Pontifex Maximus, ele surge depois que a República já tinha terminado. Eu acho que é interessante mencionar isso, né, de que depois do Segundo Pacto já não existe mais República. E muitos historiadores colocam que muitos desses cidadãos romanos, né, na verdade, esses cidadãos importantes romanos, é, se pudesse entrar na mente deles, creio que a importância religiosa seria mínima, mínima. Só que na época do Império era necessário que isso se perpetuasse, porque a partir daí, se você coloca um caráter divino, então você tem mais força para colocar que seu filho substitua, seu neto se te substitua, tá? Só que o fim da República acontece por outros meios. E justamente por mais que houvesse Augustos, Divifiles, a queda da República é criada justamente porque, como você menciona, sobre uma crise, uma guerra cultural e sobre meios políticos. As pessoas escolheram o destino, né? Escolheram o naufrágio, a gente pode dizer assim. Tá? Uma outra coisa que eu pensei aqui rapidinho agora foi, Aham. na verdade, assim, quando a gente fala desse elemento religioso, eu lembrei agora, por exemplo, essa tentativa de assassinato de Trump. O Trump, assim, o rei coroado que foi protegido por Deus, né, naquele momento em que quase foi assassinado. Então, assim, de alguma forma ou outra, eles escolhem o seu Deus, né? Mesmo que a pauta não seja religiosa, eles têm aquele Deus ali coroado, né? E ainda creem Uhum. nessa proteção divina acima de todas as Uhum. coisas, né? Uhum. Não, perfeito. E aí, isso me lembrou uma outra coisa também, que durante a vida de Augusto, ele ficou doente seriamente por diversas vezes. Acho que é bastante interessante. A saúde dele não era boa, né? Ele não tinha uma saúde boa. E é interessante que a morte de Augusto é um pouco controvertida, ninguém sabe muito. Muitos falam que uma antiga esposa dele acabou assassinando ele, mas a versão mais aceita é que, na verdade, ele cometeu suicídio, né? De uma forma natural, ele teria comido um figo envenenado, mas ele se retira de Roma para morrer em paz, enfim. Mas é aquela imagem de que ele nunca foi derrotado, né? A imagem de que ele só partiu quando ele quis, né? E é muito interessante nessa construção do caráter, dentro de que essa saúde, né, nunca foi boa. Então, fisicamente, ele nunca foi realmente saudável. Mas ele conseguiu controlar o seu destino e isso fazia com que a população colocasse ele num patamar totalmente diferenciado de qualquer outro cidadão. Tá? Vou parar de compartilhar aqui. Eu queria, se tiver alguma pergunta, eu queria deixar aberto para alguém perguntar, porque não houve nenhuma pergunta durante o estudo. Não sei se ficou claro, se restou alguma dúvida. Se houver alguma pergunta, eu queria deixar um tempinho para que ela fosse feita. Senão, eu vou encerrar novamente com uma oração.
Bom, sei que não tem. Espero que tenha sido um estudo claro. Era muita informação, na verdade, tinha vários outros comentários, né? Mas eu deixo o arquivo à disposição para que vocês possam explorar um pouco mais. Não tenho todas as referências catalogadas, mas é só conversar comigo que eu lembro de onde eu tirei. E eu posso dar mais dados, tá? Bom, vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, novamente graças te dou, graças te damos pela oportunidade que tivemos aqui, do convívio entre esse grupo, do convívio tanto de aprendizado, quanto de submissão a ti, e quanto de adoração. Que assim possam ser nossos dias e que esse fortalecimento possa se refazer a cada vez mais e que quanto mais a gente enxerga o quanto você controla os tempos, os reis, os reinos, nós percebemos o quanto estamos seguros em tuas mãos. Mas ainda precisamos ser cada vez mais transformados, reformados, para que consigamos resplandecer justamente essa sabedoria. E assim, mesmo que possamos ter algum conhecimento, que isso possa ser melhorado para que, enquanto professores, enquanto sacerdotes, possamos passar a outras pessoas isso a partir da oportunidade, mas que o nosso testemunho seja a nossa principal sabedoria, nossa principal amostra. Obrigado pelos momentos que partilhamos em união e que agora, nessas horas finais do início do sábado, que possamos continuar essa comunhão, estudo e oração, para que todas essas 24 horas possam ser abençoadas por Ti. E que amanhã cedo possamos também ser iluminados para acompanhar o estudo da Gabi, e que isso possa gerar uma progressão no nosso conhecimento e possa gerar a continuação de todas essas indagações e todas essas informações que tivemos hoje. É isso que eu peço, agradeço em nome de Jesus. Amém.